valendo. Ih, tá me dando cãibra. Tá me dando cãibra. Normal. Cãibra? Atenção pré-vídeo. Ai, não, vou com cãibra mesmo. Vou lá. Pode? Pode. Então, eu sou Juliana Pacheco, professora de História. Já exerço a profissão há 15 anos, sou nascida em Itanguá. E aí, quando eu soube que eu tinha que escrever o memorial, eu fiquei pensando, né, no recorte que eu ia fazer para contar minha história, né? Porque a gente tem várias formas de contar a nossa história, né? Afinal de contas, são 38 anos, 15 anos de magistério. E aí, muitas escolas que eu trabalhei, muitos projetos que desenvolvi, mas eu achei que eu deveria contar a minha história mostrando a minha relação com a escola, né? Porque a minha relação com o ensino vem da minha relação com a escola, né? Que é uma relação muito profunda, né? Eu acho que os meus colegas de trabalho devem falar, essa menina é doida porque acaba a aula e ela continua na escola, ela não quer ir embora, ela fica conversando, ela fica batendo papo, ela senta com os alunos, porque para mim a escola é um lugar muito especial. E aí, essa relação com a escola, ela vem da minha infância, da minha adolescência, em que a escola, para mim, tinha uma função muito mais do que apenas de transmissão de conhecimento, né? Eu venho de um ambiente familiar, de muita violência, então a escola, para mim, enquanto as outras crianças elas iam estudar, para mim a escola era um lugar de afeto, um lugar de segurança, porque era um lugar que eu sabia que eu não sofreria nenhum tipo de violência, né? Era um lugar que eu iria e que eu não iria sofrer violência psicológica, violência física, violência sexual. Então, assim, para mim a escola era o melhor lugar do mundo, né? A minha casa era o lugar que eu não queria estar. Então, assim, a escola era um ambiente de receber afeto, de receber amor, né? Aí eu estudava na escola, em que a minha mãe era professora, que minha mãe tinha estudado, que minha mãe era professora. Minha mãe tinha 2 matrículas nessa escola, que é o Colégio Estadual Antônio Francisco Leal, em Itanguá. E eu passava boa parte do meu tempo lá na escola, com a minha mãe. E, como eu disse, era o meu lugar de segurança, né? Estar em casa era estar o dia inteiro, assim, em alerta. Enquanto as crianças queriam ficar de férias, eu odiava ficar de férias, né? Eu não queria que tivesse final de semana, porque estar em casa era não dormir, né? Porque eu me lembro que eu sinto muito isso, eu não vou ficar relatando esses exemplos, né? Só para vocês entenderem, né? Estar em casa, quando eu penso em lar, eu me lembro do som que eu ouvia, né? Que eu lembro que eu trocava o dia pela noite. Então, assim, pensar em casa é pensar que eu ficava a madrugada inteira acordada, vigiando o som, que eu lembro que quando meu pai chegava à noite, eu ficava vigiando o som dele andando pela casa e o que ia acontecer. Então, assim, a escola para mim era o melhor lugar do mundo. Quando a minha mãe morre em 2001, aos 17 anos ela morreu, ela teve câncer. E aí, alguns dias depois da morte dela, eu saí de casa porque eu sofri um evento de violência e eu saí de casa com a roupa do corpo. E aí eu passei a morar na casa das pessoas, morava um mês na casa de um mês na casa de outro, dormia na casa de uma pessoa, almoçava na casa de outra para não gerar muita despesa. E por mais que eu não tivesse casa, eu tinha escola. A escola estava sempre ali. Eu podia dormir embaixo da ponte, mas a escola, o Antônio Francisco Leal ia estar ali para mim sempre. Era o lugar que eu ia encontrar gente, que os professores iam me dar afeto, iam me dar amor. Então, por isso que eu acho a escola tão importante. E quando eu resolvi escrever meu memorial, eu quis falar sobre a escola, porque eu acho que da mesma forma que a escola, para mim, foi tão importante e me salvou, na vida dos nossos alunos, a escola também tem essa função, né? Porque tem criança, tem adolescente, que é só na escola que vai receber esse carinho, né? Que é na escola que vai receber comida, que é na escola que vai, de repente, assistir uma palestra e vai perceber assim, caraca, eu sofro abuso, né? Não que eu não estou romantizando, eu não estou dizendo que a gente precisa ser pai, ser mãe, ser psicólogo, não é isso. Mas é porque, às vezes, a gente precisa ter esse olhar de que é na escola que, de repente, que aquela criança vai ser o único lugar que ela vai ter aquilo ali que ela não tem. Então, assim, a minha relação com a escola é essa. E aí eu terminei o ensino médio,
com aquele amor pela escola, né, desenvolvendo meu senso crítico, meus professores me incentivando muito, me dando muito amor. E daí eu tenho tanto carinho também por essa questão da relação do aluno-professor, né? Eu tento também dar continuidade a isso porque os meus professores tiveram esse papel na minha vida. Eu fui para a região dos lagos, fiz minha graduação com muito sacrifício, não sei nem como que eu fiz. Meu sonho era estudar aqui na UF, fazer ciências sociais, mas não tinha condição, estudei lá em Cabo Frio e me formei em 2007, consegui trabalhar, consegui contrato logo em seguida, trabalhei 2 anos de contrato lá em Búzios, e aí fiquei desempregada por conta de eu era contratada, mudou o político, né? E vocês sabem que quando a gente é contratada, muda o político, a gente perde o contrato, enfim, fiquei desempregada. Fazia uma pós aqui na UF, porque meu sonho era estudar na UF, então eu consegui aquela pós, que era dia de sábado, História Contemporânea. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar de fazer minha pós, meu sonho. Aí eu arrumei um aluno particular, que eu conseguia com esse dinheiro vir para aqui para a UF. E aí eu falei assim, caramba, eu vou dar um jeito, eu não posso, eu não tenho, né? Eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí eu resolvi que eu não iria mais passar por aquela situação e abri o concurso do estado. E tinha muita vaga, assim, eu lembro que tinha cidade que tinha 30 vagas, outra tinha 20 vagas e abriu vaga para Tanguá. Tanguá tinham 2 vagas e eu falei, é para Tanguá que eu vou fazer, porque eu sabia que tinha uma vaga, que era a vaga da minha professora de história. E eu fiz o concurso, eu passei em primeiro lugar e eu escolhi a minha escola que eu estudei. E eu voltei para lá como professora e dei aula há 11 anos. E foi muito bom porque eu voltei para a escola que tanto me amou, que tanto me ajudou. Eu voltei para a escola. A biblioteca tem o nome da minha mãe. E foram 11 anos muito felizes, sabe? Porque eu retornei. Os meus professores ficaram muito felizes porque eles tinham me ajudado, eles estavam vendo o retorno de uma pessoa que tinha passado tanto sofrimento e tinha conseguido sobreviver àquela situação toda. Então, eu costumo dizer que eu me tornei professora no Leal, né? Porque foram 11 anos trabalhando lá, 11 anos mostrando, né? Porque o tempo inteiro para os meus alunos que era possível, né? Que eles podiam conseguir superar e conseguir. Eu tenho vários alunos que estão aqui na UF estudando e ali eu me tornei professora. E era muito legal porque tudo que eu queria fazer, todos os projetos que eu queria fazer, eu podia, né? Porque eles falavam, você pode fazer tudo. Então, eu quero pintar quadra, pode pintar. Então, tudo que eu podia fazer, que eu queria fazer, eu podia fazer. Foram 11 anos trabalhando no Leal, só que aí eu tinha muita dificuldade de largar o Leal, só que em 2014 eu passei para São Pedro da Aldeia, para o concurso de São Pedro. Depois eu fui convocada para o concurso de Cabo Frio e eu ia largar São Pedro da Aldeia. Só que veio a pandemia, eu fiquei mais perto da minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos. E aí eu falei, caramba, eu acho que eu já cumpri a minha missão, eu acho que eu já voltei para a escola, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí em 2020, eu fui convidada para ser coordenadora de educação escolar quilombola. E aí eu me joguei nisso, exonerei o estado. Hoje em dia eu não trabalho mais no Colégio Estadual Antônio Francisco Leal. Mas tenho muito amor, muito carinho, acho que, como eu falei, né, o colégio salvou a minha vida. Hoje eu trabalho, dou aula em Cabo Frio, trabalho como coordenadora de educação escolar quilombola em São Pedro da Aldeia. Me joguei nessa comunidade, passei a conhecer a história deles e estar trabalhando com a educação escolar quilombola me ajudou também, porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar em sala de aula, às vezes a burocracia, como o Ronilson estava falando, acaba nos podando, né? Porque é tanta burocracia, você não pode isso, você tem que manter os alunos sentados, você não pode deixar os alunos cantarem, você não pode fazer isso, você não pode fazer um piquenique, você não pode fazer aquilo. E aí eu estava muito triste, sabe? Eu estava muito desanimada. E aí quando eu assumo a coordenação de educação quilombola e passo a trabalhar com os professores e passo a estimular os professores a fazerem a diferença, reacende em mim a vontade de voltar a fazer a diferença, que eu estava muito desanimada.
E aí, ao assumir essa vontade de fazer a diferença, entra o Prof. História na minha vida, porque eu já tinha desanimado, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, porque eu sou dessas, eu me jogo, né? E eu comecei a estudar, me apaixonei pela questão quilombola, e aí eu me inscrevo, né? Começo a coordenação em agosto, me inscrevi no Prof. História, me inscrevi no último dia, fiz a prova, não esperava passar porque eu não estudei, passei e estou aqui hoje, né? Então, assim, eu acho que esse recorte que eu queria fazer é exatamente isso, assim, para mostrar o papel da escola, porque a gente discute muito essa questão do conhecimento. A escola é muito importante realmente para transmitir conhecimento, né? Mas a escola é muito mais que isso, né? Porque a escola, ela salva vidas, né? A escola tem esse papel de afeto, esse papel de tudo, né? Porque para algumas pessoas realmente ela vai ser tudo, como foi para mim, né? Então acho que é isso.